boa noite. Segunda-feira, retomamos as sabatinas Guará. Recebemos hoje o candidato Silvio Antônio. Ele é administrador e teólogo. Começou a carreira política em 1991 como presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação. Atua como líder eclesiástico há 25 anos. Em 2010, foi candidato a deputado estadual. Em 2018, foi candidato a deputado federal, mas não foi eleito. Silvio Antônio é o candidato do PRTB à Prefeitura de São Luís. Candidato Silvio Antônio, seja bem-vindo à Sabatina Guará. Obrigado a todos vocês que estão agora nos assistindo, que vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do Silvio Antônio, suas ideias e propostas, né? Cumprimentar aqui o Felipe Clã, o João Francisco, o Marco Saldanha, o Geraldo. Muito obrigado à TV Guará por essa oportunidade. Bom, o candidato já apresentou, mas tradicionalmente vamos à nossa apresentação oficial e formal. Obrigado pela ajuda, candidato. Nas sabatinas de hoje contamos com Felipe Clã, colunista do jornal O Imparcial e apresentador do programa Os Analistas, aqui da nossa emissora. João Carvalho, repórter e editor do Boletim Guará, também da TV Guará. Marco Saldanha, professor de História, jornalista e comentarista do Jornal da Guará. Candidato, eu gostaria de lhe perguntar como surgiu a sua candidatura, de que forma ela foi construída. É um sonho do candidato Silvio Antônio, que vem de longa data? É um projeto novo? Como a sua candidatura foi construída e oferecida ao eleitor de São Luís? Geraldo, não é assim um sonho. Eu tenho um projeto político de poder servir o meu povo, minha cidade. Nós somos inconformados por ser o estado mais pobre da federação, por São Luís não crescer. Eu não comecei em 2020 pensando em ser candidato, mas meu nome começou a ser cogitado e sondado por vários candidatos a prefeitos para me compor a chapa como vice. Eu ainda não estava afiliado no PRTB, estava ainda afiliado no PSL. E aí começou então a surgir essa questão de eu começar a pensar sobre isso, né? Ser candidato, ser vice. E foi quando o PRTB tomou uma iniciativa maior e me propôs para me sair candidato a prefeito, né, pelo PRTB. E então, como os outros convites, né, digamos assim, não foi consolidado, e o PRTB me dando essa oportunidade, e eu vendo um espaço que essas eleições teria e tem, né, para ter um representante de direita, devido ao cenário que nós temos hoje, né, do quadro que nós estamos hoje de candidatos, eu aceitei o convite, aceitei o desafio, e estamos aqui confiantes, né, nessa nossa empreitada. Pois não, candidato, muito obrigado. Eu só quero esclarecer que quando eu falei um sonho, eu não quis, eu propus como alguém que tem um sonho de ser médico, não um sonho desses que a gente viaja, mas sonhos realizáveis, como ser prefeito de São Luís é um sonho perfeitamente realizável. Hoje é uma visão, pode ser realizada, mas se não era um sonho meu. Sim, é uma construção. Entendeu? É uma construção. Perdão, eu só quis me explicar. Às vezes a conjuntura política, né, local e do estado, às vezes até nos obriga. Sim. Como eu fui candidato a deputado federal em 2018, a convite também do PSL para formar o time que estava formando ali com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, e eu fui
acredito, bem sucedido naquelas eleições, porque eu fui o candidato mais bem votado da coligação, com cerca de 23.884 votos, quase 24 mil votos. Então, o meu nome despontou nesse sentido. Então, se o meu nome hoje, vamos dizer, a São Luís, a população, segmento dessa cidade, né, pode contar com o meu nome, eu não sei me omitir. Aí eu tomo a causa e vamos à luta. Certo. João Francisco, está com a pergunta pronta? Candidato, antes de mais nada, boa noite a todos. Candidato, o senhor é um protestante, assim como o atual prefeito da cidade. E a gente tem visto muitos políticos também enveredando, né, pelo protestantismo, alguns que não eram estão se tornando, alguns que já eram estão adentrando com mais força. De que forma que essa questão eclesial acaba influenciando dentro de uma gestão que se espera plural dentro, seja da cidade, do estado ou do país? João, eu não sei por que às vezes as pessoas não questionam da pessoa ser católica, da pessoa ser um ateu, da pessoa ser um bandista, ser prefeito. Quando é um pastor, há esse questionamento. É curioso que São Luís foi fundado por um protestante, Daniel de Latouche, um protestante que veio, né, de movimentos protestantes da França. E São Luís tem essa história, né? Daniel de Latouche, um protestante fundador da cidade de São Luís. E por que um protestante, um pastor, não pode ser o prefeito? Às vezes, para ser prefeito, pode um médico, pode um advogado, pode um empresário, e um pastor não pode? Eu acredito que sim. Por ser pastor, a gente conhece muito a necessidade das pessoas, da população, de lidar com as dores. E a gente ouve, a gente lida na prática, né, ajudando, auxiliando, dando assistência, aconselhamento. E a gente sabe. Agora, a minha posição de pastor jamais vai poder influenciar, e eu não vou fazer isso, para tomar, vamos dizer, parte ou privilégios, vamos dizer assim, do segmento protestante, né? Temos que ser imparcial, governar para todos e fazer essa gestão administrativa. A partir do momento, João, que eu for prefeito, eu tiro licença da igreja, não é que eu deixo de ser pastor, mas deixo de exercer, e vou ser o gestor da cidade de São Luís. Marcos Saldanha. Boa noite, candidato, boa noite aos colegas, né? Eu queria perguntar o seguinte, o senhor falou que foi candidato já, né, a cargos que são eletivos, né, e que o senhor teve uma votação até expressiva de fato, né? Agora, quando se pensa numa majoritária, os pleitos mudam, a plataforma muda, ainda que a linha mantenha-se, claro, sem dúvida, né? Mas a minha questão é o seguinte, em que momentos o senhor propõe no seu governo a escuta? Eu pergunto isso porque eu vejo muito candidato falando em proposta disso, proposta daquilo, mas em que momento existe a escuta? De que forma no seu governo, ouvidoria, o senhor pretende dialogar, conversar, inclusive com campos divergentes, que pensem diferente? Como é que o senhor está pensando no seu governo nesse sentido? Marcos Saldanha, vamos ouvir todas as áreas, as entidades de classes, os movimentos. Eu penso numa gestão junto com a sociedade, né? Pelo contrário, menos Estado, menos prefeitura, mais sociedade. Porque quando você ouve, você conversa, você é transparente. E aí você pode colocar para cada segmento da sociedade o que nós temos, né, para poder servir a cidade, educação, saúde, cultura, enfim, e o que nós não temos.
Então, estou propondo fazer uma gestão com muita transparência. Transparência em tudo. Porque o prefeito, ele é o síndico da cidade. Para cuidar da cidade, desse grande condomínio que nós moramos. O prefeito administra recursos que não é dele, é da cidade, é do povo. A única coisa que eu vou receber da prefeitura é o salário. Mas os recursos, todos são da cidade, é da população. E nós vamos combater a corrupção. Inclusive, o meu compromisso maior é fazer com que esses recursos cheguem ao seu destino, sem desvios, né? E aí eu acredito que eu vou responder mais sobre isso no decorrer das perguntas sobre gestão pública. Pois não. Felipe? Então, seja bem-vindo, candidato. É muito bom saber que o senhor sabe separar os processos de religião, o processo pessoal, de gestor. Mas, infelizmente, nós temos hoje talvez um dos maiores crimes contra a mulher, que é a questão do aborto, né? Achar que o direito cabe aos gestores, cabe aos parlamentares em decidir a vida de uma mulher, se ela pode ou não ter um filho, se ela pode ou não optar, né, pela própria vida dela, porque o que mais nós temos nesse país são mulheres e principalmente jovens morrendo por causa de aborto. Qual será a sua posição? Como é que o senhor irá trabalhar esse processo do aborto no município de São Luís, que é gritante os índices? Felipe, eu acho que não cabe o prefeito trabalhar essa questão, se uma mulher vai abortar ou não. Primeiro, isso é uma questão do Legislativo, do Congresso Nacional, STF. O prefeito já recebe, né, de lá o que é determinado. Eu acredito que eu não vou ter nenhuma situação que eu vou ter que decidir se uma mulher vai ter que abortar ou não. Essa é uma questão. A segunda, eu sou a favor da vida. E eu acho que isso é hoje, pelo menos ainda hoje, é constitucional. O aborto é crime. Então, eu acho que não só o prefeito, como aqueles que são do Legislativo, do Executivo, precisam seguir a Constituição, precisam obedecer à Constituição. Então, às vezes a gente traz alguns temas que, ao meu ver, não cabe, porque eu não conheço nenhuma situação que o prefeito vai ter que decidir sobre isso. E se a Justiça decide, né, como teve o caso agora daquela menina que engravidou, se eu não me engano, aos 9 anos, no Espírito Santo, São Mateus do Espírito Santo. A Justiça decidiu. Se a Justiça decide, tem alguém que assume a responsabilidade. Agora, Silvio Antônio, pessoa, cidadão, que tem sua fé, sua ideologia, eu sou a favor da vida e contra o aborto. O senhor... Pois não, claro. Me permita, talvez o candidato não tenha entendido. Eu só fiz um geral em exatamente mostrar que não cabe ao senhor. O que eu perguntei sobre o atendimento. Como é que vai ser o preventivo desse processo? Como é que vai ser o atendimento dessas meninas que estão grávidas, de que há casos de aborto? Só isso que eu perguntei. Quanto à decisão, claro... Eu não conheço nenhum atendimento público que encaminhe uma menina dessa para aborto. Não. Eu não estou entendendo. Também, claro que sim, dependendo, a Constituição também rege. Eu não conheço. Bom, hoje. Em caso de estupro, em mas caso de mesmo malformação... nesses casos eu não conheço, a não ser por intervenção jurídica, não do Executivo. E o município, sob sua gestão, atenderia a partir da decisão? Não, se um juiz determinar, claro, determinação judicial se acata. Claro. Você não questiona. Muito obrigado. Eu só queria esclarecer. Candidato, o senhor falou, destacou numa de suas falas aqui hoje, a questão da cultura.
eu fiquei bastante interessado em saber o que o senhor pensa da cultura, da arte, da música, do teatro, da dança, que é uma coisa tão ausente, principalmente de nossas camadas menos favorecidas, assim como também o esporte e a cultura, a arte, o lazer e o esporte são coisas tão fundamentais para que as crianças e adolescentes tenham qualidade de vida. O que o senhor pensa em fazer se o senhor for eleito prefeito? Geraldo, pouca gente sabe que hoje uma das fábricas de cultura na cidade são as igrejas, tanto evangélicas como católicas. Porque na igreja a gente trabalha a música, é a maior fábrica de músicos que nós temos hoje em todo segmento, inclusive exporta muito músicos para o secular, né? É a igreja evangélica, porque ali a gente tem uma mini escola de música. Na nossa igreja nós temos música, teatro, dança, coral, orquestra. Se vocês pudessem assistir no YouTube, Mais 12 TV, um culto que nós fizemos mês passado, intitulado Festa dos Tabernáculos, você vai ver todas essas modalidades em ação. Mas tudo voltado para temas religiosos nesse caso? Não, claro que nós somos religiosos. E é claro que é voltado para temas religiosos. Mas é cultura. Claro. É música, é dança, é teatro. E a gente ocupa muitos jovens, né? A igreja hoje, a igreja católica, a igreja evangélica, tem sido um instrumento na sociedade para resgatar os jovens. Porque o setor público não faz. Às vezes criticam as igrejas, mas o setor público, você mesmo sabe, não tem nenhuma atividade cultural, né, nas comunidades mais carentes. A igreja está lá presente, trazendo esses jovens, resgatando esses jovens, tirando das drogas, afastando da criminalidade. Hoje eu não conheço instituições na nossa cidade que tem uma atuação tão efetiva para atender essa demanda da sociedade como as igrejas. Agora, é claro, nós temos este exemplo para poder aplicar isso na gestão pública. Tanto que eu tenho como proposta ter a escola da cultura, que nessa escola da cultura possa trabalhar a música, a dança, o teatro, e poder atender a esta juventude. Pois não, fazemos a nossa primeira parada e voltamos em seguida para o segundo bloco da sabatina com o candidato a prefeito de São Luís, Silvio Antônio. 3 minutinhos. De volta com as sabatinas Guará. Hoje recebemos o candidato do PRTB, Silvio Antônio. Candidato, nós temos grandes problemas na nossa cidade de ocupações do espaço público, ocupações irregulares, algumas que já duram 20 anos, e este tema mexe muito com a vida das pessoas, porque nós também não temos empregos no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Emprego é quase artigo de luxo aqui. Ultimamente nós vivemos alguns fatos de bancas de jornal que viraram comércios comuns, né? Sendo retiradas. E, no entanto, as travessas da Rua Grande são todas ocupadas por vendedores ambulantes, pessoas que vivem disso há muitos anos, porém aquele espaço é público, pertence a todos nós. O que o senhor pensa a respeito dessa ocupação do espaço público? O senhor concorda? O senhor tem propostas para tirar os vendedores ambulantes do centro histórico? E que fim o senhor daria para eles? Ou melhor, que destino o senhor daria para esses trabalhadores? Nós precisamos encarar os problemas da cidade, e esse é um. Conhecendo a cidade de Fortaleza, eu visitei alguns locais do setor informal, né, ambulantes e vendedores informais. Lá eles criaram galpões
com boxes, e acomodaram essas pessoas, esses trabalhadores, nesses galpões. E é muito bem frequentado. E eles vendem muito. Eles também têm lá uns ambientes reservados e que eles chamam de feira da madrugada, para não atrapalhar o trânsito durante o dia. E eles vendem muito, é uma multidão de gente naquelas feiras da madrugada. Enfim, Geraldo, a gente precisa escutar, né, como falou o Marcos, mostrar para esse mercado informal, esses trabalhadores, encontrar soluções, porque eu acho que nem eles querem ficar onde estão, porque eles ficam disputando, eu vi ali nas transversais da Rua Grande, disputando espaço com carros, pessoas querendo comprar, um verdadeiro perigo ali. Nem eles querem. Chega o inverno, eles não conseguem vender, então nem eles querem ter esse tipo de vida. Eu estive vendo ali aquela estrutura que foi colocada do lado do Colégio Liceu para eles, mas é uma vergonha, é uma coisa feia, né? Não atrai o comprador, não atrai o turista, porque se a gente organiza esse setor e cria o espaço, que não é nada assim tão caro para a gestão pública, ter um espaço, um galpão, um espaço que pode ser aproveitado, abandonado, e transformar isso em um espaço para que haja o mercado, o negócio, eles vão gostar e a gente vai encontrar a solução para isso. Mas realmente do jeito que está difícil. Agora, é claro, a questão das bancas, de pessoas que tinham banca de revista há 20 anos e foram removidas, a gente precisa dar opção. Vamos remover? Vamos, mas dá opção, né? Porque ali já há um direito adquirido, né? Eu acredito que quebra um direito da pessoa pelos anos que está ali e que precisa daquele espaço. Então é escutar, encontrar solução, vamos encontrar e vamos conversar e vamos enfrentar esse problema que São Luís hoje tem. Tá. Marcos. Candidato, é inegável o papel que as igrejas católicas e evangélicas têm no combate às drogas, nos hospitais. Hoje é um feriado e a gente sabe que muitos membros da igreja vão a hospitais e conversam com pessoas com familiares em situação difícil. A música que o senhor citou, e digo mais, no transporte público a gente vê grupos que vão se deslocando para a igreja e isso é bom, né? Andam nas ruas em grupo, eu acho isso muito bacana. Mas a cidade também é feita de diversidade. Eu falo isso, por exemplo, forró, funk, o carnaval, multidões de pessoas que brincam o carnaval e o dinheiro público é muito usado para financiar essas grandes festas. Tem o público LGBTI+, né? E tem um centro histórico como a juventude, enfim. Eu quero falar de diversidade, quer dizer, apesar da igreja ter um papel fundamental, a cidade ou as cidades são feitas de várias diversidades. Como conviver e lidar com isso de forma tranquila? Conviver de forma tranquila, Saldanha. O carnaval, o Bumba Meu Boi, o tambor de crioula, os bailes, as festas, isso faz parte da vida da cidade. A gente precisa, apenas como gestão pública, ajudar na administração e na organização. Financiamento, então, garantido. O financiamento garantido, porque isso já está, inclusive, previsto na lei orçamentária do município, né? Então, o gestor, cabe a ele conduzir esse dinheiro. Agora, minha preocupação é que esse dinheiro seja usado de fato para a cultura, não seja desviado, porque às vezes privilegia alguns grupos e outros não. Então, o nosso olhar nessa direção da cultura, dos grupos, da diversidade, é fazer com que, inclusive, minha preocupação, que o dinheiro chegue ao seu destino sem desvios, sem corrupção, sem privilégios,
né, contemplando a toda essa diversidade. Felipe, Então, candidato, aqui o senhor mostra no seu plano, na questão do turismo, o que já é sabido, patrimônio histórico da humanidade, portal de entrada dos Lençóis, inclusive, né, que não é aproveitado, porque é só uma passagem, mesmo São Luís, né, a capital fundada pelos franceses, esse conjunto arquitetônico. E aqui o senhor fala numa questão de viabilizar e ampliar os projetos já existentes de turismo. Eu gostaria que o senhor citasse, né, tanto os projetos que o senhor gostaria de potencializar e qual o senhor gostaria de implantar no sentido de trazer turistas, porque aqui no seu plano é muito locado à cidade, às pessoas, que é muito rico também isso. Isso. Eu coloquei aqui desenvolver ações no turismo de forma que possamos potencializar, vamos dizer, o que já existe, produtos artesanais, as feiras culturais que hoje existem, que são projetos fantásticos, né, que contemplam inclusive a gastronomia. Então, esses projetos que são bons, nós devemos dar continuidade. Tudo que tem de bom na atual gestão, a gente precisa dar continuidade, porque já está funcionando, é só dar continuidade. Agora, a questão do turismo, a gente poder colocar São Luís, fazer uma divulgação com investimento público, através de convênios com agências de turistas, né, de turismo, tanto nacionais como internacionais. A gente coloca que São Luís é a porta dos Lençóis Maranhenses por causa do aeroporto. Então todo mundo, praticamente quem vem de fora, precisa, né, pousar em São Luís. E é claro, e por que não conhecer São Luís, só os Lençóis? E às vezes a gente está em Barreirinhas e a gente encontra alguns turistas internacionais lá e eles foram só para Barreirinhas. Eles não conhecem, não visitam São Luís. Então a gente precisa divulgar, ter essa recepção, divulgar. São Luís precisa estar na rota das principais cidades do Brasil na questão de turismo. E a gente sabe que tudo é propaganda, divulgação. Mas para isso tem que ter investimento. João Carvalho. Certo. Candidato, o senhor já colocou de forma bem clara em diversos pontos de que forma que o próprio teor religioso pode ajudar a formar não só o plano de trabalho dentro da cidade, mas com que as próprias pessoas que vivem na cidade possam colaborar. Isso passa pela educação. A educação vem já, eu coloco num patamar aliado. As pessoas falam muito em construir o caráter da pessoa com base naquilo que é pregado no Evangelho, com base no que é pregado nas demais religiões. Nós vivemos numa cidade plural, como já foi dito, mas todos passam pelo mesmo patamar de educação. E a gente sabe que, apesar de alguns trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, a educação em São Luís ainda deixa muito a desejar. De que forma que o senhor pretende elaborar trabalhos voltados para a educação, a ponto de que o mesmo papel que a igreja desempenha, formando bons cidadãos, a escola possa fazer isso também? Eu lembro que uma vez eu fui convidado, João Carvalho, para ser pré-eleitor no aniversário, eu acho que foi dos 35 anos da UFMA. Na época o reitor era o Dr. Otton. E era um culto ecumênico, e ter uma fala minha e a fala de um padre, né? E aí o padre faltou, e eu tive que usar o meu tempo e o tempo dele. E é interessante que naquele dia só tinha cientistas, os líderes dos departamentos e de fora. E eu preparei uma mensagem, uma pré-eleição sobre isso.
a pedagogia que transforma, que alcança o caráter. Porque você pode formar um médico e ele usar do conhecimento da medicina, por exemplo, para fazer transplantes de órgãos humanos e contrabando. Você pode formar um advogado e ele ser um especialista em defender bandido, né? Você pode formar um pedagogo e ele ser um especialista em deturpar a vida de crianças. Então falta isso na pedagogia, e que não é só uma questão apenas religiosa, mas Jesus trouxe isso pedagogicamente aos seus ensinamentos, porque primeiro ele tinha dado a lei, a palavra, e depois ele veio e se fez carne para viver, praticar o que a lei ensinava. E a nossa pedagogia é uma questão aí de trabalhar com os professores e conscientizar os professores, os profissionais da saúde, de poder trabalhar esse lado do caráter, da formação da criança, do jovem, do adolescente, não apenas passar conhecimento. A gente precisa trabalhar em parceria com o conselho tutelar nas escolas. Por exemplo, uma criança que está faltando aula, a escola precisa encaminhar para o conselho tutelar a ausência dessa criança e o conselho tutelar chegar e fazer um trabalho junto. Eu fiz uma visita ao Japão e eles são fantásticos na educação. Estava na casa de um amigo pastor, ia ter um congresso. Eu fui um dos preletores desse congresso lá no Japão. E ele queria que a filha dele, de 7 anos, participasse. Ou seja, faltasse aula. Ele precisou ir na escola, conversar com a direção, com a professora e pedir a liberação. Foi dado. Mas naquele dia que a criança faltou, quando terminou a aula, a professora foi na casa dele levar a atividade do dia para aquela criança, que ela não podia ficar. Ou seja, a preocupação do profissional não apenas em dar aula, não apenas em passar conhecimento. Então o professor, inclusive, ele se depara com muitas situações das crianças, de violência do lar. Ele sabe quando nós temos uma escola ligada à igreja, e é uma escola filantrópica, e nós sabemos quando a criança está sofrendo violência do lar. A professora sabe, a escola sabe. E a gente não pode fazer vista grossa, apenas fechar os olhos e aquela criança vir machucada e voltar machucada para casa. Tem que ser acionado o conselho tutelar. Então hoje nós vivemos um quadro social tão crítico, com essa questão da violência do lar, que a escola pode ter uma participação. Então é claro que isso aí é uma mudança de cultura. Eu acho que o programa pedagógico da prefeitura não contempla isso. Mas tem algo que a gente recebeu até como sugestão de um amigo, e é interessante essa sugestão dele, de, por exemplo, trabalhar nas escolas inteligência emocional, que hoje é algo que a gente trabalha já no adulto. Eu tenho uma formação em coach, e hoje nós pegamos alguns adultos que o problema todo é a falta de inteligência emocional. Como se comportar diante de situações. Imagina se nós trabalharmos a inteligência emocional desde criança. A criança preparada emocionalmente para enfrentar aquelas situações dentro de casa. Outra situação, educação financeira. Imaginemos implementar no conteúdo programático a educação financeira, para que aquela criança possa crescer e almejar, ter um negócio, empreender. Isso muda. Então eu acredito que hoje a participação da gestão pública, através da educação, é ajudar e apontar o futuro para as crianças. Eu vejo que a gente pode fazer muita coisa em cima disso.
Fazemos mais uma paradinha e voltamos já já para a conclusão da sabatina de hoje. De volta com as sabatinas Guará. Hoje recebemos o candidato do PRTB, Silvio Antônio. Eu vou passar, acho que direto, a pergunta para você, Felipe. Pode ter a honra de começar o terceiro bloco. Então, pastor, o senhor está aqui numa televisão que respeita, né, os candidatos. Tanto é que todos foram convidados para entrevistas, para sabatinas e também para o debate. Eu queria uma leitura sua. O senhor foi o último candidato a chegar nesse processo. Eu queria que o senhor fizesse uma leitura sobre o comportamento que estamos vendo, essa guerra midiática, essa guerra de acusação, né, que o senhor não está incluído, inclusive, ainda bem, me parece, né, nessa polêmica toda. Eu pergunto ao senhor, em que ajuda a campanha política essa guerra de acusações e o que o senhor pensa sobre esse tipo de comportamento? Assim, Felipe, retrata o que é a política, né? Tentar ganhar a todo custo, as manobras. Eu fiquei de fora, né, de alguns debates. Eu quero agradecer a TV Guará por ser, né, assim, transparente e poder reconhecer todos os candidatos. Muito obrigado. Porque algumas pesquisas disseram que eu, por exemplo, não tenho voto. A Escutec, inclusive, diz que eu não fui nem citado. Eu não tenho voto nem da minha esposa. Mas assim, se eu não tivesse tido uma experiência eleitoral, eu estaria assim, poxa, eu não tenho um voto. Mas eu fui candidato a deputado federal. Eu tive mais de 10 mil votos em São Luís. Eu tive mais votos do que o candidato do PCdoB, do que o candidato comunista. Eu tive mais votos. E o volume, a movimentação de apoio nessa candidatura está 5 vezes maior do que 2018. Eu estou numa comunidade no Quatraque, né, que ali a gente vive na comunidade. A minha igreja está no Quatraque. Eu sou pastor de uma igreja no Quatraque de 2.500 membros. Não tenho voto. Nem minha igreja que me conhece vota em mim. Eu já sou pastor lá há 25 anos. Eu tenho a União dos Pastores do Quatraque, igrejas, que eu sou fundador desta união, e fechada na minha campanha. Ou seja, oficialmente todas as igrejas evangélicas no Quatraque fechado na campanha do Silvio Antônio. Eu não tenho voto. E tem um segmento evangélico fora do Quatraque, tem o segmento da direita, que foi isso que eu vi que era a lacuna que tinha, né? E nós temos apoio inclusive do partido em formação, o Aliança, na liderança do Coronel Monteiro, que é o partido que está sendo criado, fechado na nossa campanha, e eles têm militância de direita na cidade. Enfim, eu questiono. E aí, vendo os debates, né, vendo esse cenário, vendo o consórcio que foi montado, né, para que algum dos candidatos, né, possam chegar. Enfim, eu não sou tão ingênuo, né? Mas assistindo alguns debates que eu gostaria de estar lá, até para representar a direita, eu acho que ia fazer o contraponto, porque tem lá 8 candidatos de esquerda, tem lá um candidato centro-esquerda, teria um de direita. Acho que seria interessante, né? Para fazer um contraponto da direita nessas eleições. Eu acho que vai ser legal na Guará. A gente vai fazer esse equilíbrio aí, né? Pelo menos um, para poder colocar as ideias da direita.
Mas é um retrato do que é a política, né? A politicagem e esses ataques, essas denúncias. É até interessante para a população poder perceber, né, o que se passa, né, por trás, né, nos bastidores, que está vindo muita coisa à tona. Estou achando interessante. João Carvalho. Candidato, a gente tem entre todos os candidatos aqueles que prometem construção de clínica, aqueles que prometem parceria com a iniciativa privada, aqueles que prometem destruir um hospital para reconstruir, aqueles que pretendem transformar unidades para algum tipo de atendimento, aproveitando algo que o Estado está construindo para transformar em um novo socorrão. Mas eu vejo pouco falarem nas unidades básicas de saúde. O que é que o senhor pensa no trabalho da saúde na área básica, que é aquele primeiro contato com a população? As unidades básicas, elas precisam estar equipadas e aparelhadas. A saúde precisa estar próxima do cidadão, porque ele recorre às vezes a hospitais, socorrão e tudo, e ali na unidade básica já poderia ter sido resolvido, né? Alguns problemas de imediatos, né, da saúde. Eu acho que um candidato a prefeito, João, tem que ter responsabilidade para prometer as coisas, fazer que vai fazer. Precisamos de mais unidades de UPAs na cidade? Precisamos. Precisamos atender essa questão do socorrão? Precisamos. Essa semana agora nós perdemos uma amiga. Estava internada no socorrão, não estou dizendo que é culpa, mas ela faleceu em 48 horas, mas as primeiras 24 horas ela ficou no corredor do socorrão. E as outras 24 horas ela conseguiu um atendimento de uma semi-UTI, uma ala vermelha lá que eles chamam. Mas o quadro dela já precisava de atendimento desde os primeiros minutos. Mas passou ainda 24 horas no corredor. Tá, ela poderia falecer independentemente, mas quando não há o atendimento devido, você fica... Poxa, será que dava para socorrer a tempo? E a situação é muito crítica da saúde, é muito crítica. E eu questiono, assim, João, os candidatos que prometem construir, fazer e acontecer, eles são a maioria deputados federais e estaduais. E por que não falavam antes? Por que não usaram a tribuna da Assembleia Legislativa para poder denunciar o que está acontecendo, que eles estão denunciando agora? Por que como deputados federais não mandaram as emendas de milhões para ajudar o socorrão e agora eles estão dizendo que vão resolver? Eu questiono isso, porque eles são parlamentares, a maioria deles do mesmo grupo da atual gestão da prefeitura. Por que não falavam antes? Por que não agiram antes para dizer que vão fazer agora? Então eu fico assim desconfiado com esse tipo de promessa que eu vou fazer e acontecer. Mas as unidades básicas de saúde dos bairros, elas precisam sim estar equipadas. João, eu acho que o problema não é falta de dinheiro. Eu acredito, isso é uma questão de acreditar do que acontece na gestão pública. A maior questão hoje do serviço público, para mim, é corrupção. É corrupção. A gente não viu agora na pandemia, encontraram galpões cheios de insumos, máscaras, e tinha servidores morrendo e pedindo uma máscara, improvisando. Eu vi servidor usando saco de lixo, improvisado, e o material estava todo nos galpões. Foi exonerado.
secretário de Saúde, Polícia Federal pousou em São Luís, tem aí investigação e a população muito pouco sabe, né, da prestação de conta dos milhões que foram enviados para São Luís para combater o Covid-19. Eu acredito que houve o quê? Corrupção, desvio. E eu acho que a população precisa saber o que acontece com o dinheiro público. Certo. 3 minutos para pergunta e resposta, Saldanha. Muito bem, candidato, eu queria que o senhor me dissesse o seguinte em relação à comunicação. Jesus foi um grande comunicador, sobretudo porque além de falar, ouvia, e aí eu já falei disso com o senhor, mas hoje também, além de finados, é o dia de combate a assassinato de jornalistas, né? E além da violência de jornalistas, mortes, truculências, como o senhor enxerga a questão da comunicação, como seria a sua relação? Tem uma Secretaria de Comunicação Municipal, como é que o senhor pretende lidar? O senhor sabe que um governo é feito também de muitas críticas, de muita divergência. Como é que vai ser essa relação com a imprensa dentro e fora do seu governo? Eu fico imaginando, Marcos, se não tivesse o jornalismo do Brasil, como seria? Que denuncia, que comunica, e eu tenho aqui informações de blogs do que aconteceu com compras de respiradores, tanta coisa a gente sabe, né? É claro que às vezes a gente sonha com um jornalismo imparcial, verdadeiro, a gente sonha com isso. E eu acho que o jornalista, todo profissional, acho que também sonha com isso. Então, assim, nós vamos trabalhar com a comunicação muito transparente, com um diálogo muito grande, né? Queremos ouvir o prefeito essa semana sobre como é que está. Eu vou querer passar isso para vocês, para a sociedade, ter essa comunicação muito direta, porque assim eu pretendo fazer uma gestão que não tenha nada de que esconder. Eu não vou ter o que esconder. Eu combato a corrupção, eu combato os privilégios. Eu não tenho nenhum grupo político articulando. Por exemplo, eu candidato a prefeito. Quem é o meu candidato a governador em 2022? Eu não tenho. Mas os outros adversários, todos eles já têm. Mas isso não tem transparência. Então o jogo já está montado, o palco, o cenário já está montado. Os eleitores não se enganam. Essas eleições agora, 2020, aponta para 2022. Os grupos já estão formados. Os candidatos a governadores já estão decididos. Então eu não tenho nada disso, né? E eu pretendo assim ser prefeito independente. E quando você é independente, que você não deve assim a ninguém, não deve nada a ninguém. Eu vou chegar na prefeitura sem dever nada a ninguém. Vou dever a São Luís, que votou em mim e me fez prefeito. E o jornalismo, a comunicação, vocês fazem parte. Muito bem. Candidato, você tem 2 minutos para dizer o que quiser. Muito obrigado. Eu quero dizer que eu sou um candidato fora da curva, diferente. Na verdade, eu não sou um político profissional de mandato, eu não tenho grupo político, não tenho, sou independente. Na minha gestão eu vou combater a corrupção, eu vou trabalhar com uma equipe de secretários técnicos, analisando currículos e não políticos para compor a minha equipe técnica. Então, o Silvio Antônio é um candidato de direita, sim, sou conservador, defendo os princípios, os valores da família, porque todos os problemas da sociedade começam dentro de casa, começa na família, e a gente precisa defender a família. Eu não tenho tempo de televisão e esse espaço aqui para mim é precioso. Eu não uso o fundão eleitoral, dinheiro público,
para fazer campanha. Vou ser uma surpresa nessas eleições. Você. E a surpresa maior vai ser quando a São Luís vê quanto eu gastei na campanha, em comparação o que os meus adversários estão gastando. Então, isso é a verdadeira política transparente, honesta e um candidato que quer servir a cidade. Muito obrigado, candidato Silvio Antônio, Marcos Saldanha, João Francisco, Felipe Clã, Juninho Guará, Fábio Popó, a equipe do Switcher com Elielton, Sérgio. E obrigado a você que tem marcado ponto aqui com as sabatinas e vê a profundidade da fala de cada candidato, as propostas, a sinceridade de cada um e a esperança que o senhor e a senhora têm para depositar numa única pessoa que vai responder pelo município de São Luís, que vai falar, olhar por mais de 1 milhão de pessoas. É uma única pessoa e nós estamos trazendo todos aqui para que o senhor e a senhora, os jovens que têm interesse em melhorar a cidade, em melhorar de vida, todos estarão aqui para que você avalie muito bem em quem você vai depositar a sua esperança. Agradeço a todos e amanhã estaremos de volta para a conclusão da nossa série de sabatina. Amanhã recebemos o último candidato, o candidato do PSOL, Franklin Douglas. Até amanhã e uma boa noite a todos.